Por que que as pessoas consideradas burras costumam ganhar muito mais dinheiro do que as pessoas consideradas super inteligentes? Aquele pessoal lá que tirava nota 10 na escola, depois na faculdade, aqueles super alunos exemplares, né? Por que que eles tendem a ganhar muito menos, na maioria das vezes, do que as pessoas que não vão nem um pouco bem ou então só passam raspando na escola e qualquer outra instituição de ensino? Eu separei um videozinho aqui de 1 minuto super rápido, um TikTokzinho aqui, que ele faz uma reflexão, esse rapaz aqui, ó, que vocês estão vendo, que eu achei sensacional. Dá uma olhada. A vida é muito louca, né, mano? Na época de escola tinha um parceiro, o moleque era desenrolado em tudo, mano. Tudo que você... Português, matemática, fórmula de Bhaskara, verbo to be. O que jogasse o moleque desenrolava, mano. O moleque era tipo um gênio, tá ligado? Aí, pum, terminamos a escola, o moleque começou a fazer a faculdade dele. 4 anos de faculdade, por um financiamento lá, pai, pum. Terminou a faculdade, o moleque falou que faz 2 anos, viado. Que ele tá procurando trampo e não consegue a área dele, mano. Vamos lá, aluno exemplar, tirava nota 10, arrumava nota boa pra todo mundo, ajudava todo mundo. Através de um financiamento foi pra uma faculdade boa, pelo que parece, né? Ficou 4 anos na faculdade, né? Seguindo aquele caminho tradicional da vida, praticamente. Passou 2 anos depois de formado e ainda assim o cara não conseguia emprego nenhum. Se consegue é estágio pra ganhar 1.300 real. Mas se consegue estágio pra ganhar R$ 1.300. Aí o que acontece? Estudou, e no final tá trampando lá na pizzaria, mano. Ajudante de pizzaiolo, tá ligado? Aí. Não desmerecendo, mano, mas o entendimento é o seguinte. Porra, não é só estudar não, mano. Existe a porra de uma sociedade que quando olha no seu currículo até da onde você veio, onde você mora, os caras te excluem, meu parceiro. Aí tem cara que fala assim, estuda pra ter um futuro melhor. Entendi. Enquanto isso, o dono da pizzaria é um baiano doido que não sabe nem escrever o nome dele. Baiano é o apelido dele, nós chamamos de baiano, tá ligado? Não sabe nem escrever o nome dele, tá ligado? É só digital. Tem 3 pizzarias. Nem estudou, não tem nem a primeira série. E tem 3 pizzarias. Então será que a resposta é estudar mesmo, truta? Será que a resposta é estudar mesmo, truta? Essa provocação que ele faz ali no final eu achei sensacional. O resumo dessa história aqui, pô, o cara que não tem nem a primeira série completa tá empregando o cara super inteligentão, formado, que dava exemplo pra todos os outros alunos da classe, que se ferrou fazendo financiamento, gastando 4 anos da vida numa faculdade, tirando nota boa também, possivelmente. Cara, e aí? É o burrão que não sabe nem falar direito, não sabe nem escrever direito, como o cara falou aí, que tá empregando o super inteligentão. E isso acontece várias e várias e várias vezes, e existem vários fatores aqui que vocês têm que tomar muito cuidado. O primeiro fator que eu vejo, de longe, é essa galera que geralmente vai muito bem nas provas, vai muito bem em tudo, é uma galera que não questiona nada, ou então questiona muito pouco. O pessoal que foi doutrinado, né? Então chega a professora, fala ali, vocês têm que estudar a fórmula de Bhaskara para tirar nota boa na prova. A pessoa vai lá e fala, tá bom, vou estudar fórmula de Bhaskara e abraço. O cara não se questiona. Eu lembro que eu na sala, eu inclusive sempre fui um aluno ruim, de ruim pra mediano, assim, só passava raspando, pegava umas recuperações. Eu olhava aquela fórmula de Bhaskara na lousa, eu falava assim, cara, pra que que eu vou usar isso na minha vida? E eu vejo que hoje eu não tava tão errado. Eu nunca usei fórmula de Bhaskara pra nada útil, pra nada prático na minha vida. Então, eu olhava aquilo ali, eu me questionava e eu ficava nessa. Então, eu não conseguia estudar direito. Eu não queria, não tinha motivação nenhuma pra estudar uma parada que na minha cabeça não ia servir de nada. Então eu sempre tive esse lado questionador, que é o que na vida real você precisa ter para fazer coisas diferentes da maioria, porque a grande maioria da população, adivinha só, é pobre. Então se você continuar nessa onda de fazer tudo o que te falam, tudo o que te doutrinam desde cedo, adivinha só de qual lado você vai ficar? No lado da maioria. E percebam aqui que isso é feito de forma inconsciente. Você está lá nos primeiros anos da escola, você tem que estudar vários meses ou várias semanas, ou seja lá como for, para depois fazer uma prova. Você percebe que você está sendo ensinado a acumular muita coisa aqui na cabeça, a estudar muito para depois ir bem numa prova, né? Que fazendo paralelo aqui da vida real, você estuda a sua vida inteira, você faz a escola, vai bem em toda a escola e depois você entra numa faculdade, estuda mais para depois, quem sabe, no final da faculdade, depois de você ter acumulado um monte de estudo, você sair ganhando bem. Sendo que na vida real não é assim. Você tem que executar, você tem que se pôr em movimento, você tem que agir. E aí, cara, beleza, você, obviamente, você não vai já sair do nada agindo de forma perfeita. Não, é por isso que, pô, empreendedor, empresários, enfim, pessoas que são fora da curva acabam quebrando bastante a cara, porque elas estão ali a 200 por hora numa rodovia e aí o pneu fura e o cara tem que consertar o pneu ali enquanto você tá a 200 por hora na rodovia. É assim que a vida funciona.
Não tem essa de, cara, eu vou ficar estudando aqui durante 6 meses para depois fazer um movimento aqui, para depois criar minha empresa, para depois. Não tem depois, é agora. Estudou e aplicou, na hora, em seguida, 1 minuto depois de você ter estudado o que precisava, você já aplica, entende? E essa é uma diferença gritante do que a gente sempre foi doutrinado a fazer nas instituições tradicionais de ensino. Então isso é muito contraintuitivo. Quando a gente é cuspido, entre aspas, na vida real, né? A gente fica meio perdido. Tanto por esse ponto que eu acabei de falar, quanto porque você não tá recebendo mais ordem. Você não tá com uma professora falando assim, olha, a matéria é essa, vocês têm que estudar isso aqui, isso aqui, isso aqui, talvez caia na prova alguma coisa assim, assim, assado. Você não tem mais alguém te passando ordem. Então você, na maioria das vezes, fica meio avulso, você fica meio, tá, mas e aí, o que eu faço? E aí o que você faz no automático? Você segue aquela ordem tradicional da vida. Vai estudando mais, vai pra faculdade, aí estuda mais, arranja um emprego mais ou menos, aí tenta subir na carreira e na maioria das vezes não consegue, aí estuda mais, vai fazer uma pós, sei lá o quê. Quando na verdade o baiano aí, que ele dá o exemplo no vídeo, saiu da escola, primeira série, não sabe nem escrever direito e tá com 3 pizzarias empregando um monte de gente, ganhando um bolão de dinheiro, porque ele se colocou em movimento. Ele não ficou pensando assim, caraca, eu vou pensar muito aqui, vou estudar muito, vou contratar os melhores chefes, vou ver como é que faz a pizza perfeita, eu tenho que saber sobre balanço, eu tenho que ver como é que vai ser o caixa da minha empresa. Não, ele deve ter começado assim, ó, põe uma pizza no forno aqui, vamos testar, beleza, começar a vender, top, depois a gente regulariza, abre a empresa ali, paga o imposto e tal, e ele foi indo, entendeu? Ele foi consertando o pneu conforme estava em movimento. E isso, na maioria das vezes, essas pessoas super inteligentes que foram doutrinadas pelo sistema tradicional de ensino, elas não conseguem, não tem esse tino, elas ficam travadas. E essa é uma trava que, se você que estiver me assistindo aí eu espero que tenha ficado claro para você não ter mais. E se forçar a se colocar em movimento na marra, porque é assim que tem que ser. Outro ponto em comum que eu vejo dessas pessoas aí super inteligentes que trava muito elas calculam muito risco. Então eu tenho amigos, por exemplo, que se formaram comigo, hoje eles têm empregos relativamente bons, até eles ganham um pouco acima da média, eu diria, mas são CLT, trabalham em banco, por exemplo, e, cara, o sonho deles é conseguir ganhar muito mais, é criar uma empresa, é fazer o próprio horário, é ter uma liberdade, né, geográfica, financeira, etc. E, cara, eles calculam muitos riscos. Eu sempre falei já várias vezes, faz isso aqui, abre uma empresa de tal coisa, abre uma lojinha online aí para começar, presta um serviço tal, e eles sempre acabam colocando desculpas na frente em forma de riscos. Ah, mas e se eu gastar muito tempo e não conseguir o lucro que eu quero, porque eu já ganho relativamente bem aqui no meu banco e não sei o quê. E aí eles começam a calcular muito risco. E quando vai ver, se passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eles não se colocaram em movimento, mais uma vez, de forma disfarçada, né? Eles tentam enganar ali o consciente deles, colocando essas desculpas em formas de riscos para não começar. E aí, conforme o tempo passa, quanto mais o tempo passa, fica mais difícil para eles conseguirem fazer o que eles realmente querem, né? Que é ser dono do próprio negócio, quer ganhar muito mais, quer poder ter o carro dos sonhos, poder viajar quando quer. Cada vez fica mais difícil, é o que a gente chama de algema de ouro. Porque o cara ali, ele tá com 25, 26 anos, às vezes já tá até casado, vai esperar um filho ali, ajuda a mãe, ajuda o pai, ele começa a ter várias obrigações. E ele ganha relativamente bem no emprego dele. Então, para ele conseguir largar o emprego dele para focar 100% numa empresa, ele já tem que estar ganhando relativamente bem também nessa empresa, certo? Só que não sobra tempo e nem culhão pro cara conseguir focar nessa empresa aí. Então ele nunca vai conseguir, sei lá, ganhar, por exemplo, vamos supor que ele ganhe 10 mil reais no outro emprego dele, ele nunca vai conseguir, ou melhor, é difícil, são raros os casos, que ele vai conseguir começar a ganhar 10 mil reais na empresa que ele está construindo em paralelo enquanto trabalha no banco, ou seja lá qual for o emprego dele. Então ele fica nessa algema de ouro ganhando 10 mil, aí sobe um pouquinho pro resto da vida. Porque ele já tem mais responsabilidades, ele já tá numa idade, vai ficando mais velho, vai tendo mais coisa com que gastar, né? Então vocês têm que tomar muito cuidado com isso para não caírem nessa armadilha. Outro ponto que eu percebo muito também, né? Essas pessoas super inteligentes, elas se basearam a vida inteira delas em estudos mais teóricos, digamos, né? Estuda um artigo, estuda uma pesquisa, dá uma olhada ali no livro, como é que faz a coisa, é tipo muito teórico. Não é
para a vida real, não é na prática na maioria das vezes. E a gente sabe que no mundo real as coisas nem sempre funcionam como na teoria. Então eu posso chegar para você aqui e falar: galera, façam isso, isso e isso que vai dar certo para vocês na loja online de vocês. Mas aí vocês fazem isso aí, não dá muito certo, você não entende o porquê que não deu certo e aí você trava porque você não sabe qual que é o próximo passo. E é aqui que você adquire uma casca na prática, entende? Então por isso, todos os pontos eles levam a, cara, se force a estar em movimento que as coisas vão acontecer. Se force a parar de ser perfeccionista, que é perfeccionismo, né? Na maioria das vezes também é uma desculpa que essas pessoas mais inteligentes dão para elas mesmas. Elas querem que tudo fique 100% para aí sim elas começarem, né? Tome muito cuidado com isso. Mais uma vez, deixa aqui o comentário, o feedback de vocês. O que vocês estão achando desse estilo de vídeo mais cru, né? Eu falando mais como se fosse uma conversa de bar aqui com vocês mesmo. Se vocês estiverem gostando, cara, o meu compromisso com vocês aqui é tentar postar aí um vídeo por dia, sempre no mesmo horário, durante, sei lá, 60 dias. Mas eu preciso que vocês me deem alguma noção. Deixa o like, comenta aí que eu vou ler tudo pra saber se eu continuo ou não. Fechou? Tamo junto. Forte abraço e muita marcha.